Pessoal, só para a gente usar esses 10 minutos aqui com bastante qualidade, não sei, cara, porque quando o cara começa a dar muitas vezes a mesma aula, o cara vai ficando meio biruta, sabe? O cara já, a impressão que eu tenho é que eu já fiz isso esse ano. E como a gente fez juntos ano passado também, então é uma coisa que às vezes o cara se confunde aqui. Mas vamos dar uma olhada nisso, ó. Lei de Steve. Uma coisa bem simples, imagina um cilindro cheio de um certo fluido, de um certo líquido. Vai gerar uma certa pressão lá embaixo. Como nós sabemos que pressão, nós revisamos há pouco, é força sobre área, se eu quiser determinar a força que está atuando lá, é o peso do líquido. Como o peso é m vezes g, e eu não sei a massa geralmente dos líquidos, eu sei o volume, porém tem densidade, né? Ou massa específica, para ficar mais bonitinho, né? Então, se eu quiser achar a massa, eu posso isolar o m, está dividindo, passa multiplicando. Já que a massa é V de volume, vezes μ, que é a massa específica ou densidade, vezes G. Este é o peso. E é este peso que gera força lá no fundo. Então fica V, μ vezes G sobre A, onde A é aquela área do fundo. Porém, nós sabemos que o volume de um sólido geométrico, coisa que nós juntos também vimos ano passado, é a área da base vezes a altura. Substituindo no lugar do volume a área da base vezes a altura, corta A com A, provando que a área do recipiente não interfere. O que interfere na pressão é apenas massa específica do líquido, gravidade no local e a altura, parabéns, que eu chamava carinhosamente de mijei hoje. Não é isso? Observem vocês que se eu fosse fazer o estudo de um ponto A para um ponto B, eu estaria calculando ΔP de A para B. E eu faria o mijei hoje normal, só que a altura seria de A, lógico, apenas esse H a B. Concordam comigo? Ou seja, a variação de pressão dentro de um fluido depende da diferença de profundidade dentro de um mesmo fluido. Se eu tivesse considerado que lá em cima já tinha uma certa pressão P0, não é isso? Se eu considerar que lá em cima já tem uma pressão, aí ficaria ΔP igual a μg hoje. Esse ΔP o que é? É P menos P0 mais μg hoje, e menos passa para o outro lado, mais. É assim que a fórmula geralmente aparece no vestibular. P igual a P0 mais μg hoje. Para a gente não esquecer de levar em consideração a pressão, que geralmente aqui na Terra é chamada de pressão atmosférica. Percebam vocês que não precisa ser a pressão atmosférica isso. Por exemplo, eu poderia ter um recipiente com vários tipos diferentes de líquido, e esse aqui ser a pressão P0 para esse. A pressão aqui em cima é a pressão P0 para esse. Como eu ia aplicar isso em várias situações, no final das contas eu ia acabar fazendo assim, ó. Pressão no fundo é P0, que era a primeira pressão em cima do primeiro líquido, mais μg hoje de um dos líquidos, mais μg hoje do outro líquido, líquido 1, líquido 2, mais... Tudo bem para vocês? Nada demais, né? Vocês lembram disso aí do ano passado? Essa brincadeira aí, uma das outras coisas que a gente discutiu, além dessa formulazinha aí, foi a história da pressão atmosférica. Vocês lembram quem foi o primeiro filho da mãe que conseguiu medir a pressão atmosférica? Quase. Parabéns, Torricelli. Torricelli é conhecido, pelo menos, como um dos primeiros caras a conseguir medir com precisão a pressão atmosférica. Ele inventou, então, o barômetro. Certo? Aquela experiência do Mercúrio. Como é que é? Aquela experiência do Mercúrio. Parabéns, usando mercúrio. Primeiro, ele, na verdade, ele tentava com outras coisas, né? A galera tentava fazer a experiência com água. Só que o que eles percebiam é que quando eles tentavam fazer a experiência com água, os aparelhos tinham que ser muito grandes para poder fazer a medida. Então, olha só. Se a gente pega uma bacia, enche com água, pega um tubo com uma das extremidades fechadas, mergulha na água para que ele fique completamente cheio de água, né? Levantando a parte aberta para que o ar saia. Depois que ele ficar completamente cheio de água, se nós erguermos a parte fechada para fora da bacia, nós vamos perceber que a água vai ficar preenchendo completamente o recipiente. Mesmo que ele tenha 5, 6, 7, 8 metros de altura. Legal, né, cara? Tu pega um tubo, enche com ele de água,
ergue a parte fechada para fora, ele pode ter 8 metros, cara. A água vai ficar 8 metros lá para cima. Mas aí a galera começou a pensar, se a água não está caindo é porque tem alguma coisa empurrando a água aqui, ó. É a única explicação, senão ela tem que cair. A terra não deve ter... O peso, eu até sinto o peso do objeto quando eu ergo ele, nossa, quanta água tem aqui dentro, nossa, ou seja, continua tendo uma força para baixo. Mas não cai, então a única explicação é porque tem uma pressão aqui em volta, né? Chamada pressão atmosférica. Torricelli pensou, vou usar um líquido muito mais denso que a água. Vou usar um líquido 13,6 vezes mais denso que a água, mais denso que chumbo. É o mercúrio. E aí quando o cara fez essa experiência com mercúrio, ele viu que a coluna de mercúrio tinha uma certa altura. E ele mediu essa altura, 760 milímetros de mercúrio. Por isso que até hoje a gente mede a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio, perdão. Pode ser 76 centímetros de mercúrio também, tá óbvio. Se Torricelli levasse essa experiência para uma montanha, a pressão atmosférica diminui, a coluna diminui. Se ele fosse para baixo do nível do mar, ele perceberia que a coluna aumentaria, já que a pressão aumenta. Lembrem-se que vocês moram numa piscina de ar. E quanto mais profundo da piscina, maior a pressão. Né? Nunca se esqueçam disso. Mas tem outras maneiras de medir a pressão. Se nós fôssemos medir a pressão no sistema internacional, que é força sobre área, né? Newton por metro. Por isso que a galera falou do Pascal, certo? Que é a unidade do sistema internacional. Mas imagina, cara. Imagina se tu pega 1 Newton, que é equivalente a 100 gramas, pegar uma xícara de açúcar e distribuir numa área de 1 metro quadrado. Será que vai espremer o açúcar, vai espremer o chão com muita pressão? Pelo amor de Deus, é ridículo um Pascal. Por isso que a pressão atmosférica, essa aqui foi a experiência de quem mesmo? Torricelli. Experiência Torricelli. A pressão atmosférica em Pascal, gente, dá 100 mil Pascal. Isso significa que quando tu peida com mais de 100 mil Pascal de pressão. Pô, que pressão, hein, professor? É só porque tá medido em Pascal, né, cara? Mas tu vê, se tu for medir teu pum em atmosferas, vai dar um pouquinho mais que 1. Né? Dá 1,0 alguma coisa atmosferas. Aí vaza, né? Porque se não for pressão maior, como é que vai sair de ti? Tu entende? Né? Porque é didático, isso é importante tu saber. Porque senão o cara fala, nossa, uma pressão de 120 mil Pascal. Nossa, você é um peido? É um peido. Então, ó, mas essas unidades ainda a galera do dia a dia não gosta de usar. A galera do dia a dia usa essa unidade aqui, ó, MCA. Alguém lembra do que é MCA? Metro de coluna d'água. É assim que o cara, o pedreiro do dia a dia escolhe qual é a bomba que ele vai usar para encher a caixa d'água. Sabe? Meu pai se diz, me ligou, Otávio, aqui tu acha que eu devo comprar uma bomba de 12 ou 15 MCA? Né? Porque o próprio cara da loja de material de construção fala em MCA, ele sabe o que é MCA. Agora, se tu pede lá, eu quero uma com 1 milhão de Pascal, ele vai te mandar merda, ele não sabe disso. Tá? Então tem que fazer a conversão. E tu pro vestibular tem que saber todas, tem que saber que 760 de mercúrio é o mesmo que 100 mil Pascal, é o mesmo que uma atmosfera, é o mesmo que 10 metros de coluna d'água. Só que isso aqui tu mata muita questão de vestibular. Mergulhador está a 120. O mergulhador está a 90 metros de profundidade. Qual é a pressão atuando nele? 10 atmosferas. Por que 10 atmosferas? Cada 10 metros tem uma e tem mais. Lembram? 9 atmosferas geradas pela água, mais uma da terra de ar. 10 atm a pressão. Mas se tu jogasse no teorema de Stern, P igual a P0 mais μg hoje, tu também ia encontrar o mesmo resultado. Certo? Por incrível que pareça, essa era uma aula. O que eu recomendaria de tarefinha para essa aula? Página 6. Sem dúvida, página 6. Tem uma questão muito bonita na UFSC aí. Página 6 é a tarefa mínima para essa aula. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. E até a próxima. Bom final de semana. Aliás, sexta-feira estaremos aí na assistência. A galera que não veio no trabalhinho, se quiser ganhar pontinho extra, tem que vir na assistência para a gente desenvolver uma atividade. 2h55.